Olá, povo de Deus, senhoras e senhores, Deus abençoe a todos poderosamente, mais uma vez aqui, diretamente da nossa igreja, Ministério Viva o Teu Reino, Feira de Santana, Bahia, sempre aos sábados, às 19 horas, levando a palavra do Senhor para todo este Brasil. A meditação nossa, nesta noite, encontra-se na carta paulina aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 12 e 13, onde fala sobre o desenvolvimento da salvação. Assim está escrito: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. O desenvolvimento da salvação que, quando se diz na perspectiva bíblica, a salvação do Novo Testamento é a salvação para a vida eterna. A salvação do Antigo Testamento se diferencia um pouco do Novo Testamento. O do Antigo Testamento, a salvação nos arremetia ou nos direciona ao entendimento ou da libertação de um povo. Exemplo, a salvação do Novo Testamento já traz um outro formato. E esta salvação, ela se dá somente, unicamente e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. Por mais que apareçam excelentes personagens nas Escrituras, exemplo de Noé, exemplo de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, aí partindo para os profetas, exemplo de Isaías, Ezequiel e tantos outros mais. Aí também temos o exemplo dos apóstolos, de homens de Deus aqui na terra, que o Senhor fez com que eles fossem conhecidos. As Escrituras traz alguns nomes. Esses homens foram muito importantes no reino de Deus. No entanto, povo de Deus, senhoras e senhores, todas as coisas elas convergem em Cristo. Tem que apontar somente em Cristo. A carta aos Hebreus diz e nos informa: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Por mais que tenhamos grandes homens, além da história bíblica, a referência maior e principal tem que ser na pessoa de Cristo Jesus. Na carta aos Romanos, principalmente o capítulo de número 1, Paulo ali se colocando como servo de Deus. Romanos capítulo de número 1 traz essa ideia, né? Paulo, ele, no nosso contexto, um poliglota. Paulo, alguém que tinha muito conhecimento, de família nobre, dupla nacionalidade. Paulo era um homem de muito conhecimento. Alguém que, no nosso contexto de hoje, diremos assim, né? É um PhD. Alguém realmente muito capacitado. E Paulo, ele diz: olha, eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. No versículo de número 2, aí Paulo agora: olha, eu sou servo de Jesus, esse Jesus que foi no passado prometido, revelado, lá, olha, num tempo anterior, antes, por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo está dizendo: olha, eu não digo de mim mesmo, eu sou um servo, porque o servo no contexto paulino era de um escravo. Paulo está dizendo: olha, eu não posso ser referência no sentido de salvador. Não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó.
mas Cristo Jesus. Porque no versículo 3, quando fala sobre ele sendo prometido ali nas Escrituras, aí ele traz agora o pensamento de Jesus vindo segundo a carne na descendência de Davi. Esse texto de aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 3, está apontando Jesus nas Escrituras, pelos profetas, e agora vindo na forma humana. Olha que interessante. No versículo de número 4, quando o apóstolo Paulo, ele declara que Jesus, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esta salvação, como está relatado em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 12 e 13, não é de qualquer pessoa. Aqui a referência a Jesus, aquele que foi prometido nas Escrituras, que ressuscitou e que continua vivo. Então esta salvação, esta palavra, toda essa manifestação de eternidade não é vinda ou invenção humana, embora Deus tenha usado pessoas, humanos aqui na Terra, para que houvesse toda a formação, toda a elaboração das Escrituras, mas a ideia da Bíblia, a ideia da salvação se dá na pessoa de Deus. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve uma mente muito celestial. O apóstolo Paulo, ele foi alguém prometido, onde ele declara em uma das cartas que ele foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo dos gentios. Quem era o povo gentílico? Era o povo não judeu. E Paulo ele dá essa explicação quando havia uma separação de povos, porque na igreja de Roma tinha grupos, aí tinha lá judeus, tinha gentios. Um grupo se dizia e acreditava que Jesus era o Messias, e um outro grupo achava que não. Aí Paulo, olha, vou ter que doutrinar esse povo, vou ter que orientá-los. Aí Paulo explica na carta aos Romanos sobre justificação, sobre salvação. E o texto bíblico que nós acabamos de ler aqui há poucos instantes, aqui na carta a Paulo aos Filipenses, traz esse pensamento de salvação, de vida, ou seja, o desenvolvimento daquilo que nos é proposto, que é a salvação. Algumas pessoas, elas gostam de colocar muito tudo na conta de Deus ou na conta do diabo. Essa é uma ideia dualista que se tem acerca, dos dois lados. Mas, meus irmãos, se formos olhar à luz bíblica, podemos observar que Deus, ele é soberano. Está lá em uma das cartas paulinas aos Efésios, quando ele escreve para aquela igreja, em que aquele povo, e quem está em Cristo Jesus, tem esta convicção de que foi abençoado grandemente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí Paulo apresenta toda uma série de características, de apontamentos dessa salvação. Ele fala sobre a predestinação, a eleição. Um dos objetivos de Deus é que também na predestinação nós nos tornássemos filhos de Deus por meio da adoção de filho por meio de Cristo Jesus. Ele fala sobre o selo do Espírito, o penhor do Espírito, sobre a iluminação do Espírito, as bênçãos que Deus nos dá por meio do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia também apresenta uma perspectiva muito grandiosa, de forma prioritária, na forma direta, Jesus falando para Nicodemos que aquele que não nascesse da água e do Espírito jamais veria o reino de Deus. Então a salvação, embora tenha nela toda uma promessa, eu faço referência ao que já tinha dito aqui anteriormente acerca das bênçãos espirituais, mas também tem a prática de experiência de novo nascimento,
Porque o Evangelho não é só proclamação bíblica. Quando eu digo Evangelho, não é só proclamação bíblica, eu digo assim, que tem que ter essa proclamação, mas o interessante é que as pessoas elas adentrem e se cumpram nela essa projeção de pregação. O Senhor, quando aqui na terra, Ele disse e ordenou aos discípulos que eles fossem por todo mundo pregando o Evangelho, e todo aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. O objetivo de Deus não é só falar o homem aqui na terra, mas de salvá-lo. Está em uma das cartas do Novo Testamento, uma das cartas paulinas, é dizer que a graça de Deus ela foi manifestada a todos os homens. O que é graça? É o presente de Deus para a humanidade que estava na condição de merecida. E o texto sagrado apresenta também formas de Deus em estabelecer para nós esta salvação. A salvação ela pode ser aplicada. Aí tem algumas deduções. Eu quero só fazer três tipos de citações. Eu poderia trazer outros direcionamentos para melhor esclarecer essa questão da salvação, né? A gente entra na justificação, capítulo 5 de aos Romanos. A gente pode falar também no capítulo 6 que Paulo apresenta a semelhança de alguém que tem que morrer para ressuscitar com Cristo. Então, assim como Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim também deve ser vocês. Morrer a natureza pecaminosa e nascer o novo homem. Essa é a ideia de capítulo 6 de aos Romanos. O capítulo 7 faz uma semelhança de um marido, uma mulher presa ao seu esposo, né? Que ela só estaria livre se o marido morresse. Aí Paulo diz assim, olha, uma mulher que ainda não teve o seu marido morto, ela está presa ainda ao esposo, né? Então não poderia casar com outro. A ideia, né? Se não me falha a memória, acho que é de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, não é isso? Então pode me ajudar, Jesus, deu branco. Mas tem essa analogia bíblica, tá? É verdade, isso. Versículo 2 do capítulo 7, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Aí então o que é que Paulo faz? Olha, assim como a mulher está presa aí no marido, né? E ela não é livre, não está liberta para casar-se com outra. Aí é interessante o capítulo 8 de Romanos. A gente quando lê o texto bíblico, né, de Romanos capítulo 8, quando fala, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Agora, pois, já não há condenação alguma já para os que estão em Cristo Jesus. Aí o versículo 2 amplia um pouco esse entendimento, porque agora Paulo traz a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que livrou ou nos livrou da lei do pecado e da morte. Esse é o entendimento, essa é a sequência de Romanos. Capítulo 5 é justificação, no capítulo 6, morto para o pecado e ressuscitado como uma nova criatura em Jesus. No capítulo 7 de aos Romanos, a pessoa está livre. Por que Paulo fez essa analogia, esta comparação no capítulo 7 da mulher referente ao marido? É o mesmo que Paulo dizia assim, se uma pessoa ela está presa ao pecado e à morte, ela não está livre ainda para entrar ou para ser influenciada ou para casar, se vou usar aqui a linguagem, né? Não é que a Bíblia diz assim, é só para você melhor entender essa aplicação bíblica. É o mesmo que Paulo dizia assim, olha, para você se unir à lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus, é necessário que você seja divorciado do pecado e divorciado da morte. Enquanto você estiver preso ao pecado e à morte, você não pode estar livre. A ideia, essa sequência que o apóstolo Paulo apresenta é nesse molde aí. Então, aos Filipenses, capítulo de número 2, o apóstolo vai nesta linha. E ele vai falar sobre esta linha que eu me refiro de salvação, né? De forma sequenciada.
que eu dei exemplo aqui de aos Romanos, capítulo 5, 6 e 7, chegando no 8. O versículo de número 12, aí Paulo está falando, olha, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes. Quando alguém ela tem um novo nascimento em Cristo Jesus, ela não precisa de alguém que esteja lhe policiando para ser obediente ao Senhor. Não quer dizer que o ser humano ele não tenha composição humana. Por mais que a pessoa ela busque ao Senhor, se esforce em desenvolver a salvação, sempre nela vai estar a natureza humana. Primeiro Adão, vocês lembram do cenário bíblico de Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo? Aquele cenário, meus irmãos, é o cenário do Antigo Testamento. Porque no primeiro Adão, ele foi tentado pelo diabo e pecou, falhou. Aí o texto bíblico diz que pelo primeiro Adão veio morte à humanidade, em razão da sua desobediência. Já no segundo Adão, aquele cenário de Mateus capítulo 4, é Jesus agora sendo o novo Adão, que não é um Adão desobediente, mas um Adão obediente. E Cristo, ele vence a tentação, vence o diabo, vence Satanás. Então o princípio da humanidade sempre ele vai existir em nós. No entanto, o direcionamento da obediência gera para nós bênção. Aí Paulo diz, olha, vocês realmente estão convertidos com Jesus. Eu não estou aqui na condição de apóstolo, vendo vocês, ninguém está vendo vocês, mas o Senhor que está vendo, olha, vocês estão sendo obedientes a Ele. Então Paulo via naquela igreja que aqueles irmãos obedeciam a Cristo, tanto na sua presença quanto na sua ausência. Diferentemente de algumas pessoas que estão no Evangelho e procuram ser obediente ali somente porque está vendo outras pessoas, ou porque o pastor está próximo, ou o pai, ou a mãe, ou o líder. Aí é obediente porque a outra pessoa está observando. Mas Paulo está dizendo, olha, essa igreja, vocês, irmãos de Filipos, vocês realmente têm alegrado o coração de Deus e o meu também. Vocês são obedientes, mesmo eu não estando com vocês. Vocês, tanto na minha presença quanto na minha ausência, vocês são obedientes. Isso chama de desenvolvimento da salvação, que está no segundo aspecto de salvação. Porque a salvação, eu posso aplicar aqui na forma de pregação, dentro desse contexto, tá? Que a salvação ela é instantânea, progressiva e ulterior. Mas ela se aplica mais à progressiva. Por quê? A progressiva. Mas antes eu falar sobre a progressiva, eu vou explicar um pouco por alto a instantânea e a ulterior. A instantânea é aquela pessoa que ouve a mensagem do Evangelho, não importa o lugar, se em casa, se no trabalho, se dentro de um carro, se viajando, não importa o lugar, o horário, ela ouve a mensagem do Evangelho e ela toma esta palavra como palavra de Deus para a sua vida, e este ser humano se posiciona em Cristo Jesus. Aí se cumpre nela o que está aos Romanos: se com a tua boca confessares a Jesus, né, como Cristo, como teu Senhor, e se no teu coração acreditares, creres que esse Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aí chama de salvação instantânea. Alguém ouve a mensagem e diz, não, a partir de hoje eu creio no reino de Deus, creio na vida eterna, creio em Jesus, eu vou me posicionar aqui, eu quero Jesus, quero ser um servo dele. Eu creio na mensagem da salvação. Lembram do ladrão da cruz? Embora o ladrão da cruz é um momento muito específico, porque já era uma profecia
Cerca de 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já profetizava e já demonstrava todo aquele cenário de cruz. E tinha lá os 2 ladrões. Mas o ladrão da cruz, ele se apropriou do momento. Ele creu, ele acreditou de que Jesus, ele era o Filho de Deus. E Jesus disse para ele, é claro, evidentemente, né, que ele reconhecia primeiro Jesus e disse: olha, quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Primeiro ele creu, depois confessou. Ele se pronunciou, se posicionou. A resposta de Cristo foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é instantânea, ou seja, a salvação ela é imediata. Você sabia que tem pessoas que se convertem na rua, andando? Elas ouviram ministrações e o Espírito de Deus operou no coração dessas pessoas. Elas no meio da rua, elas aceitam Jesus no coração delas. Aí o que elas fazem? Algumas delas, né? Muitas delas simplesmente pede oração aos irmãos da igreja. Não, eu quero servir ao Senhor, né? Porque reconhece, né, a igreja ali como assim, como parte do corpo de Cristo. Aí vai servir a Jesus. Já tem outras que demoram um pouco mais. Aí já entra nessa parte de progressiva. A salvação progressiva é aquela assim, ó, vou aplicar direitinho, né? Eu vou dar exemplo da minha mãe. Minha mãe mesmo, quando ela se converteu, ela já partiu com Jesus, está na eternidade. Mas minha mãe, ela fumava muito, mas muito mesmo. E ela se converteu ao Senhor, mas continuava ainda fumando. E demorou um pouco dela ter que se libertar. E ela foi conversar com o pastor. E o pastor: não, irmão, mesmo assim a senhora vem para a igreja, não deixe de vir não. E a palavra foi sendo ministrada, a convivência entre os irmãos, os louvores ali ministrados, as orações. Meus irmãos, o ato congregacional não salva, mas o salvo tem prazer em congregar. E o ato congregacional fortalece a nossa fé, a nossa caminhada. O aperto de irmão, de um irmão, a oração, a intercessão, a paz do Senhor, o abraço, a presença, a voz, a ministração, tudo isso influencia nessa ajuda desse desenvolvimento da salvação. Aí teve um dia que minha mãe, ela adoeceu, ficou acamada. E nesse momento por ela ter ficado enferma, ela abandonou o fumo. Aí se batizou, se tornou uma grande mulher de Deus, uma intercessora, uma evangelista. Minha mãe, onde passava, ela falava de Jesus. Então a salvação progressiva é aquela que aos poucos Deus vai tirando de nós aquilo que não lhe agrada. Porque o objetivo de Deus é de sermos aperfeiçoados. Jesus disse: sede vós perfeitos, como é vosso Pai que estás nos céus. Paulo diz, o apóstolo Paulo: andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências ou a concupiscência da carne. Essa natureza humana, ela quer a terra. Pois está escrito que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então por isso que a carne não tem nenhum tipo de responsabilidade. Já a alma não, a alma quer o céu. Por isso que a Bíblia diz que há uma militância entre a carne e o espírito. O espírito quer aquilo que é celestial e a carne aquilo que é terreno. Então, povo de Deus, Paulo ele traz esse aspecto assim muito interessante desse desenvolvimento da salvação por parte dos irmãos de Filipos. Para vocês terem ideia, Paulo diz assim: olha, vocês... Aí Paulo, ao mesmo tempo que Paulo elogia a igreja, ele vai em uma dimensão maior assim, de evangelho para a igreja. Quando ele diz assim: olha, muito mais agora na minha ausência, vocês devem desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, você não precisa de uma pessoa para desenvolver a sua salvação, não. Tem irmãos
que ele só fica fervoroso e fervorosa, só fica firme com Jesus quando alguém está animando. Isso não está correto. Paulo está dizendo assim, olha, ô igreja de Filipos, vocês são crentes, vocês são servos e servas, tanto na minha ausência quanto na minha presença. Ótimo, excelente. Agora vocês devem ser mais servos de Cristo. Vocês devem amar mais a Cristo. Vocês têm que ter mais dimensão do céu, muito mais eu estando ausente do que presente. É isso que Paulo está ensinando essa igreja. Vocês devem ter uma capacidade maior de desenvolver essa salvação sem eu ter que estar ali com vocês. Vocês sabiam que é muito perigoso essa dependência humana de ter que depender de uma outra pessoa para você desenvolver a salvação. A gente pode sim um ajudar o outro, é importante, mas este cenário da individualidade, no sentido de que não precisa de alguém para estar te animando, para orar, ler Bíblia, adorar, congregar, é muito interessante você sair desse cenário. Tem pessoas que tá lá congregando na igreja, um exemplo, né? Eu tô falando assim porque isso acontece. Tá animado, feliz, contente e tal. Aí o pastor morre. A pessoa desanima e se afasta do evangelho. Que salvação é essa, meus irmãos? Ah não, porque o pastor era homem de Deus, eu senti muito a ausência dele. E aí a pessoa fica desanimada, tá errado isto. Aí tá lá a irmã, e tá aquela irmã pense quando ela não tá. Essa mentalidade não é uma mentalidade bíblica. E o texto bíblico diz que essa salvação sendo desenvolvida tem que ser com temor e com tremor. Se você mora na sua cidade, nós aqui somos diferentes de Santana, Bahia, não é isso? Tá aqui, estamos aqui na igreja, tá? Se formos para qualquer lugar do mundo, Japão, China, Estados Unidos, qualquer estado do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, não importa o lugar, você tem que ser a mesma pessoa, porque este desenvolvimento da salvação independe de quem está presente e da localidade. A pessoa está lá na sua igreja, um exemplo, está lá em Curitiba, todo animado, congregando, aí vai para outro estado, Espírito Santo, vai para outro estado. Chega lá, não procura uma igreja, um grupo de irmãos para congregar, né? Aí a pessoa, ela deixa de servir a Deus. Que evangelho é este? Quando eu digo que evangelho é este, não é o evangelho em si, né? Estou falando de mim, né? De nós. Que evangelho é este que nós estamos seguindo? Porque evangelho é poder de Deus e salvação para todo o que nele crê. E é poder de Deus, é a palavra de Deus. Independente da nossa forma ou de direcionamento, o evangelho vai estar lá do mesmo jeito. Poderoso, eterno, glorioso, bendito. Então esse versículo de número 12 do capítulo 2, três princípios muito poderosíssimos, que é o princípio da obediência, da independência de quem esteja ao lado e de você fazer a sua parte. Repetindo, o princípio da obediência, a independência de quem esteja ao seu lado na caminhada. E no terceiro momento, nós precisamos fazer a nossa parte, desenvolver a nossa salvação. Precisamos das experiências. No culto passado, que nós tivemos agora na quinta-feira, eu estava ministrando na carta aos Romanos, capítulo 1, aí eu fui até o versículo 3, e eu falando sobre essa questão
da centralidade que tem que haver em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, não é em Noé, não é em Paulo, não é em João, não é no bispo, no pastor, não é em Cristo Jesus. É em Cristo. Aí que acontece, meus irmãos? Quando esta centralidade ela deixa de existir, quem é essa centralidade? É a figura de Cristo. Quando essa figura sai de cena, a pessoa, primeiro que ela vai perder essa característica direta de possibilidade de obediência, porque não existe obediência se não houver presença de Deus. É claro que o ser humano, na sua sã consciência, ele resolve ser obediente. É independente, quando eu digo obediência, me refiro a um princípio geral, né? A pessoa lá tem essa capacidade de fazer o que é correto. Aí eu estou me arremetendo aqui à parte do Evangelho. Se não for pelo Espírito de Deus, pela lei do Espírito, segundo está lá em aos Romanos, essa pessoa ela não vai ter essa capacidade. O segundo princípio, colocando Cristo como centro, como referência, esta pessoa ela vai ser obediente, independente da liderança estar observando ou não. E esta centralidade também vai dar a capacidade desta pessoa, de forma voluntária, desenvolver essa salvação com temor e com tremor, com naturalidade. Porque o princípio da reverência e ao temor a Cristo só se cumpre quando Cristo é o centro. No versículo de número 13, aí já Paulo diz assim, olha que a Bíblia é um livro assim, tremendo, palavra de Deus mesmo. No versículo 12, Paulo ele fala sobre a característica humana fazendo a sua parte. Porque no reino de Deus tem um elemento divino e humano ao mesmo tempo. Não existe reino de Deus se não houver as duas partes. E a maior prova disto é que Jesus se humanizou, tomou forma de homem. A maior prova disto é que o reino de Deus foi construído também para o homem. A maior prova disto é de que a Bíblia é um livro de reino de Deus e tem muita presença humana. A maior prova disto é que quando Deus fez o homem, ele lhe soprou sobre as suas narinas. E o homem se tornou alma vivente. Há uma ação da parte de Deus em querer que a salvação ela se dê no homem e no Senhor ao mesmo tempo. Por que no homem? Porque o homem ele necessita dessa salvação. O homem ele foi feito para esta salvação. E foi o homem na pessoa de Cristo que projetou esta salvação. Porque o versículo de número 13, aí Paulo agora já tira a ação humana. Ele traz agora a ação divina esta efetuação de salvação. Porque a Bíblia diz, porque Deus é quem opera ou efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade ou segundo o seu querer. E isto é importante, porque tem que ter esta relação, né? Assim, os dois têm que aparecer. Esse texto está dizendo assim, olha homem, você tem que fazer a sua parte, sim, ótimo. Mas ao mesmo tempo você entenda que o poder não está em ti. O poder está em Deus, é Ele que faz, é Ele que opera. Faça a sua parte em crer, execute o seu desejo, sim. Seja sensível ao Espírito Santo, esteja habilitado, se permita, acredite, se direcione, se projete, se mobilize, vá.
Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito é semelhante ao vento, de onde ouve a sua voz. Nós não ouvimos a voz do vento, nós não sentimos. Aí Jesus traz essa linguagem, né? De sentir e de ouvir. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento não sabe para onde vai. Aí Jesus usa a expressão, né? E ouves a sua voz. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Ele não enxerga o espiritual, mas ele sente, ele percebe, ele ouve. Encerro esta mensagem em dizer assim, que no versículo de número 12, a Bíblia está dizendo assim para mim e para ti: se esforce em melhorar, em aperfeiçoar a sua caminhada cristã, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então desenvolva a salvação. Independente do pastor, do irmão, da irmã, faça a sua parte. No versículo 13, aí a Bíblia está dizendo: olha, a capacidade não vai vir de você não. Se Deus não efetuar, se Deus não realizar segundo sua boa vontade, nada vai acontecer. Aí encerro esta mensagem, porque eu expliquei sobre a salvação instantânea, progressiva, e eu vou falar da ulterior. Só para fechar mesmo, tá? Que eu abri parênteses e agora eu vou fechar aqui. Com relação ao chamado de três tipos da salvação: a instantânea, a progressiva e a ulterior, que é a futura, que é o momento em que a igreja, Paulo escrevendo em uma das cartas, quando a igreja de Tessalônica, muitos irmãos ali ficavam tristonhos, cabisbaixos, seus parentes partiram, e agora como é que eles vão ser salvos? Porque na mente dos tessalônicos, só os vivos seriam salvos, seriam arrebatados. Na mente deles, que morreu não vai para o céu. Paulo: não é bem assim não. Não sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aí Paulo explica: olha, os irmãos, os vossos parentes que estavam em Cristo, eles estão dormindo no Senhor. Quando houver o soar da última trombeta, os que estão dormindo, os que morreram fisicamente, eles irão ressuscitar primeiramente, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar-nos com o Senhor nos ares. Paulo está falando do arrebatamento. Aí a salvação ulterior, né, progressiva, ou seja, nós sairemos deste plano e vai se cumprir o que está em Coríntios, ou em Coríntios não, melhor, desculpem, em Apocalipse, onde fala e diz, o Senhor dizendo, declarando: eis que faço novas todas as coisas. Aí toda dor, todo choro, todo pranto, todo sofrimento vai cessar, vai encerrar. Por isso, meus irmãos, eu digo a todos: esse Deus é um Deus de ressurreição. Ele estará nos ressuscitando para a glória do seu nome. Já estamos encerrando a ministração desta noite, desejando a todos toda sorte de bênção. Acompanhe o nosso canal Ministério Venha o Teu Reino, Feira de Santana. Divulgue, compartilhe, incentive outras pessoas a se inscreverem para também receberem a palavra de Deus, tá bom? Abração, shalom, povo de Deus, fica com Deus, abraço.